o Dr. Ricardo Almeida. O Dr. Ricardo vai apresentar o tema como a reforma tributária e fiscal afetará as empresas familiares. Bom dia a todos. Eu vou começar falando bem rápido, inclusive, para não ser do cartão vermelho. Tem aqui, ó, um controle. Então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Trieve, a Joyce, a Simene, a Andréia, né, o nosso apoio, a parceria, iniciativas como essa, nós precisamos muito, né? Nós temos um perfil no Brasil de empresas familiares e a gente conhece bem esse tema em diversos aspectos. E o que eu aprendi em relação a tempo, né, 30 minutos, eu lembro de dois professores, um amigo, inclusive, tem uma palestra recentemente para os alunos brasileiros na Universidade de Miami, e ele tinha, então, que fazer essa palestra em português. Ele tinha alguns amigos professores americanos que não falam nenhuma palavra de português, e ao final dessa palestra ele olhou para um desses professores e ele estava aplaudindo efusivamente. Ele então se dirigiu a ele e disse: "Você entendeu alguma coisa do que eu falei?" Ele falou: "Não." "Não, por que você aplaudiu?" "Porque você foi breve." "Então eu prometo ser breve, vocês aplaudem ao final." Tá? E eu acho que o encajamento dessa palestra, hein, depois da Rosilene, uma brilhante palestra da Rosilene, é que ela falou do fator humano, né? Eu vou falar do fator desumano. Vou falar de tributação, porque nas enquetes que foram feitas, esse é de fato uma das maiores preocupações que afligem os nossos empresários, e não só os nossos empresários, porque se as pessoas morrem, os passivos tributários não morrem, né? As pessoas morrem, as empresas continuam penduradas em tributos, em impostos que são cobrados e que muitas vezes são mal administrados. Não há uma preocupação de prevenir, né, de planejar a empresa com relação ao tema tributário, e eles são hoje os principais problemas, ainda que não são os maiores impeditivos da evolução das empresas hoje, sobretudo de investimentos. Os maiores impeditivos hoje no Brasil são os temas trabalhistas, né? Nós não teremos temas trabalhistas aqui hoje, teremos apenas temas tributários, porque tem também uma agenda hoje política, uma agenda de mídia falando de reforma tributária, e muita gente quer saber o que vai acontecer em 2020. Né? Nós vamos ter aí mudanças com reforma tributária, vão ter apenas mudanças pontuais, apenas novos programas de fiscalização, né, dos diferentes fiscos em nível federal, estadual e municipal. Como é que a gente deve se preparar para isso? A minha empresa está preparada para enfrentar uma fiscalização hoje? O que ela precisa fazer hoje para lidar com essas ameaças, com esses riscos? Tem como mitigar, tem como minimizar? Tem oportunidades de equacionar passivos? Né? Como é que está se apresentando isso hoje? Então a gente vai tentar. É um pouco longa a apresentação, eu garanto que eu vou pular vários slides aqui, e queria saber, antes de nós, né, tem aqui a primeira parte, segunda parte, mas queria inverter um pouquinho. Quem sabe alguém já tem alguma pergunta para que a gente possa dar um foco maior ao longo da exposição. Alguma preocupação específica de vocês com relação à matéria tributária, matéria fiscal, o tema, enfim, fiscalização, tema equacionamento de passivos? Na verdade, eu estava até escrevendo aqui com relação à tributação de dividendos, que é uma coisa que está no ar aí, eu acho, tributação de especialmente dividendos para empresas familiares, acho que isso é bom. Sem Se dúvida. acontecer, o impacto um pouco. Pois é, é bem provável, até porque o projeto foi enviado essa semana. Mais alguma pergunta específica para que a gente dê um foco mais direcionado, já que o tempo é curto? Tá tudo bem? Eu estou sentindo aqui um bom clima, né? Tá Tudo tudo tranquilo feliz, para as tudo empresas. feliz. Não há problemas tributários, problemas fiscais. Né? Tá tudo certo. Tributação de herança e patrimônio. Perfeito, muito bom. Também um tema bastante atual aí, por conta das mudanças, né? E possíveis até incrementações nas alíquotas. Então a gente tem aqui duas partes, eu vou falar rapidamente aqui, eu acho que vale a pena a gente situar um pouco no contexto das propostas de reforma tributária que estão em tramitação no Congresso Nacional. Tem muito blá 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 na mídia, infelizmente a mídia em geral não aprofunda minimamente para que se entenda o que se está propondo, né? O discurso é um e as propostas são completamente diferentes. É uma promessa de que o Brasil, se fizer reforma tributária, entra, né? Ou tem chance de virar primeiro mundo, ou alguma coisa melhor do que nós somos hoje.
Infelizmente não é essa a minha perspectiva, pelo menos pelo que nós temos até agora apresentado no Congresso Nacional. Então, para isso a gente tem que desfazer alguns mitos, né? Tem que falar um pouco do que, na minha opinião, realmente seria importante para que a gente avançasse. As críticas que são as mais comuns, e eu vou focar em alguns pontos que são mais importantes para vocês, e depois falar dos prognósticos, né? Do que pode vir para 2020. Que reformas realmente poderão vir, tributação de dividendos, alguma coisa em relação à herança, enfim, vamos mudar um pouco a tributação sobre o consumo no Brasil ou não, né? Alguns avanços já verificamos, o que acontece com o Simples Nacional, né? Que é o grande modelo tributário. Hoje 85% das empresas brasileiras estão no Simples Nacional, né? Os efeitos que o Simples Nacional, desde 2003, quando se tornou um imposto único, provocou no Brasil, e falar também de algumas oportunidades de pagamento de passivos, enfim, de enfrentamento de fiscalizações que incomodam o dia a dia da empresa e que muitas vezes são direcionados e eternizados contra os sócios, contra o patrimônio dos sócios. Tá? Então vamos lá. Primeiro, muito rápido, vou ter que realmente falar com rapidez, é desfazer esse mito de que nós precisamos de uma reforma tributária. Né? Nos últimos 30 anos, 31 anos da Constituição de 88, nós já enfrentamos pelo menos 4 grandes reformas tributárias. Infelizmente, nem os especialistas da minha área falam disso. Parece que a gente precisa de uma reforma tributária, que a reforma tributária é uma tábua de salvação para os nossos males. Mas nós viemos fazendo algumas reformas tributárias e deveríamos ter aprendido com os erros e com os ganhos delas. A primeira delas, na verdade, não começou depois da Constituição de 88, mas é um tema muito importante para o nosso sistema tributário, para vocês entenderem, foi a reforma do ICMS. E essa reforma contradiz exatamente aquilo que é o elemento central das propostas atuais. É de ampliar na tributação sobre o consumo o sistema de não cumulatividade. O que é o sistema de não cumulatividade? É que a cada etapa da circulação de bens ou serviços, você possa aproveitar o imposto pago na etapa anterior, né? Dentro de um princípio de neutralidade. Esse é um princípio que foi fundado lá, foi criado na década de 50, olhando para a crise de 30 do século passado, em que você teve uma verticalização muito grande de empresas por conta da tributação em cascata, da tributação cumulativa, mas que hoje se verifica inviável, sobretudo com a economia digital. Hoje todo mundo faz tudo na ponta dos dedos. Você não consegue mais controlar a circulação de bens e de mercadorias. Você entra num marketplace hoje da vida, um Amazon.com, e compra qualquer produto, e ele chega na sua casa numa fiorinha descaracterizada num saco preto. Como é que você vai controlar a circulação dessa mercadoria? Só tem 2 estados hoje no Brasil com barreira fiscal. Então, esse modelo tributário que os europeus continuam vendendo, a China está implantando IVA, a Arábia Saudita está implantando IVA hoje, né? Eles conseguem vender essa teoria, mas os Estados Unidos não compram, por exemplo. Não vai sair do sales tax para tributar consumo, né? Por vários outros fatores que não dá para a gente falar aqui agora. E a gente está comprando isso ainda, infelizmente. Só que o ICMS ele mostrou desde a década de 80, com a substituição tributária, que é na prática uma monofasia da tributação, que não dá para ficar acompanhando, não é prático, não é viável. E para o empresário, do ponto de vista do fisco, né, do ponto de vista do empresário, qual é o problema? É a concorrência desleal. Nós conhecemos bem vários setores em que o seu concorrente é aquele exatamente que consegue fazer preço porque sonega, porque se evade da tributação. Então, a praticidade fiscal tem um lado também de você garantir que o ambiente de tributação seja igual para todos, ainda que a carga tributária seja muito elevada. E esse é um problema brasileiro, né? Sobretudo no consumo, a carga tributária é muito elevada. Mas essa experiência aqui do ICMS mostra isso. A gente nós fomos o primeiro país no mundo a criar esse tipo de retenção na tributação sobre o consumo. E parece que não temos nada sobre isso ao lidarmos com essas propostas que estão por aí. Até porque todas as propostas vêm sempre com o discurso: precisamos tornar mais justo o sistema tributário brasileiro, tributar mais patrimônio, tributar mais a renda, mas todas as propostas só tratam de tributação de consumo. Né? Bom, então, e o ICMS avançou, né? Resolução do Senado contra a guerra dos portos, então, todo mundo queria importar lá por Vitória, né? Joinville, Itajaí, porque tinham aqueles regimes especiais de importação, que você ganhava crédito, mas não pagava tanto imposto, pagava 2% ou 4%, dependendo do estado. Isso avançou. O comércio eletrônico agora, para quem lida com isso hoje, em 2019, a tributação passou a ser 100% no destino,
As secretarias estaduais de Fazenda estão enlouquecidas, mas vão partir para cima para controlar isso, né? Então, boa parte hoje do comércio é comércio eletrônico. As lojas estão, os galpões, as indústrias estão fechando as portas. Então, nós temos esse tema aqui. O tema dos incentivos fiscais é um tema para 2020, a gente vai falar mais na frente, né? A Lei Complementar 160 veio tentando dar uma arrumada na casa. Melhorou um pouco, mas não conseguiu. Mas quem depende hoje de Rio Log, enfim, de incentivos fiscais, os mais diversos, vai acabar enfrentando problemas por conta da tentativa dos estados que estão quebrados de fiscalizar todo mundo que é devedor de ICMS e que de alguma maneira tem incentivos fiscais. Já falando um pouquinho desse prognóstico, pode ser que avance. Eu acho que seria muito bom avançar a proposta do Joaquim Levy lá em 2015, infelizmente ela foi interrompida, a proposta dele, eu não vou falar sobre o governo, mas enfim. Ele saiu obviamente antes, mas de passar o peso maior da tributação do ICMS para o destino. E eu acho que isso é a melhor solução, a solução mais prática para realmente reduzir ou talvez acabar com a guerra fiscal em matéria de ICMS, que é um grande problema brasileiro hoje em tributação de indústria e do comércio. Bom, a segunda grande reforma, os senhores conhecem bem, foi a do PIS/COFINS. O governo federal, na época, o governo Collor, em 1990, pegou uma contribuição marginal de percentuais baixos e transformou no grande IVA federal. É o grande tributo sobre consumo da União. Ele arrecada mais, né, depois das repartições, do que o próprio imposto de renda. E a União vem crescendo e vai crescer de novo. Esse projeto passa para 2020. A União tem que reformar o PIS e o COFINS. Né? Então vai ser um impacto. Uma alíquota de teste já está anunciada, a gente conhece o projeto, está lá nas gavetas da Receita Federal. Uma alíquota de teste de 1% do PIS, eles vão ampliar os créditos, os insumos, né? Uma forma de fazer a mesma coisa que fizeram em 2002, 2003, que foi a segunda, né? A primeira foi o aumento de alíquota, depois foi a não cumulatividade de 2002, 2003 para as empresas de lucro real, né? Isso é importante, muitas empresas hoje querem insistir em permanecer no Simples Nacional, ou até no lucro presumido, mas podem sim migrar para o lucro real com uma boa contabilidade, que é um problema sério, mas elas conseguem enxergar e se apropriar melhor de despesas operacionais e ter uma tributação muitas vezes menor, né? Mas, enfim, para quem estava no lucro real lá já nesse período, passou a se apropriar em PIS/COFINS de créditos de insumos, né? Mas com um aumento de alíquota, a alíquota saiu de 3,65 para 9,25. Então, no fundo, houve um aumento de carga tributária. E mais um elemento importante que infirma, né, essas propostas atuais é que a não cumulatividade não gerou nenhum benefício final, apenas aparente. Por quê? Houve aumento de carga tributária e, de outro lado, um aumento enorme da litigiosidade nos casos administrativos e judiciais. Hoje, 70% dos processos administrativos em discussão no Conselho de Recursos Fiscais Federal, o CARF, é de discussões em torno de PIS e COFINS. Eu passei realmente agora errado, por conta do para cima e do para baixo aqui. Vamos voltar ali para... Na memória a gente explica duas vezes. Então, só para concluir aqui, a segunda grande reforma tributária que nós tivemos foi a do PIS/COFINS, né? E ela virá certamente para 2020 uma mudança aí no PIS/COFINS. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal acolheu algumas teses, a principal delas foi a exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS do ICMS. Isso bagunçou de uma tal maneira a tributação do PIS/COFINS. A Receita Federal está travando, né? Quem tem aí crédito já reconhecido, não está conseguindo habilitar seus créditos na Receita, que tem que fazer caixa, né? O governo federal está quebrado, então, ações transitadas em julgado, não consegue receber de volta. Bom, Simples Nacional, que é, né, anunciado como a grande salvação do país. Hoje, 85% das empresas brasileiras estão no Simples Nacional, e eu lembro do Afif Domingos, né, e o pessoal do Sebrae, né, dizendo, olha que beleza, nós estamos multiplicando as empresas no Brasil. Nada, meu amigo. As grandes empresas começaram a terceirizar os seus departamentos, as empresas começaram a se fragmentar para ficar dentro do teto de faturamento, e nós criamos também mais uma jabuticaba brasileira, né? Pela primeira vez nós tivemos um programa oficial, público, que criou esse fenômeno mundial chamado nanismo empresarial. Nós temos no Brasil, né, essa
essa ocorrência do nanismo empresarial, porque todo mundo quer ficar pequenininho para ficar dentro do teto lá do faturamento do Simples Nacional. E aí passa nada, aí bota a sobrinha, o irmão, sei lá, um empregado de maior confiança, e você vai multiplicando as empresas porque ninguém tem coragem de dar o salto para o lucro presumido ou para o lucro real. A questão da desoneração dos lucros e dividendos, não tenho dúvidas que virá. Há muita discussão hoje no Congresso Nacional, mas hoje, no cenário internacional, todo mundo repete, só o Brasil e a Estônia não tributam dividendos e lucros. E esse é um fato. Então a ideia é revogar a alteração que foi feita lá em 95, a ideia é que tanto não só os lucros e dividendos como os juros sobre capital próprio é para fomentar o investimento das empresas, só que hoje a gente tem um parque produtivo ocioso, perdeu o sentido dessa desoneração. Então, ainda que provisoriamente, eu não vejo como não voltarmos a ter incidência. A discussão é, a alíquota vai ser 27, vai ser 15, então a briga vai ser por alíquota, mas a minha perspectiva, pelo que eu tenho assistido lá no Congresso Nacional, estive em Brasília ontem discutindo a reforma tributária, enfim, tem uma tentativa, uma disputa política grande sobre esse protagonismo em matéria tributária, né? O Rodrigo Maia quer fazer a reforma tributária, tem que escolher uma que preste, né? Esse é o maior problema. E o governo não manda a sua proposta por inteiro ainda, né? Tem muita discussão interna no governo, mas esse tema aqui parece ser bastante consensado, né? Haverá resistências, mas eu acho que até dezembro, por conta do princípio da anterioridade, vai sair tributação de lucros e dividendos. Então quem tiver, né, que realizar lucros e dividendos, faça isso este ano, tá? Distribua tudo que puder esse ano, porque o cenário ano que vem provavelmente será de incidência em relação a isso. Não vou falar de PASEP e tal. Bom, vamos lá, outras críticas. Críticas importantes aqui, deixa eu avançar porque o nosso tempo é curto. Um número que aparece sempre aqui, bom, deixa eu falar aqui do aumento de carga tributária. Então, as propostas, e a principal que mais andou até agora é a PEC 45, que foi feita lá pelo CCIF, que é um Centro de Cidadania Fiscal de São Paulo, que é financiado pela Fiesp. Vamos, né, traduzir aqui rapidamente. E pelos bancos. E por que pelos bancos? Não, os bancos não são prestadores de serviço, mas boa parte do preço dos serviços deles ficaria fora desse tal IBS, que seria esse imposto único, ou o novo IVA tributário. E aí, depois de muito pressionarmos, né, para saber, mas qual é a alíquota? Chegamos, pelo menos, numa alíquota de 25%, que é uma alíquota elevadíssima para o setor de serviço, para a escola, né, para o curso de inglês, para o plano de saúde, para a construção civil, são alíquotas impensáveis, se compararmos. É quase que uma duplicação da tributação, da carga tributária atual do setor de serviços hoje no Brasil. Então o pessoal fica batendo palma, que maravilha, vai dar crédito, né? Mas é isso aí, é mais um aumento de carga tributária e pior, com uma proposta de transição de 10 anos. Você fica com os impostos atuais, que são muito ruins, né? E mais um que a gente não sabe o que é, porque a PEC 145 tem 141 dispositivos para introduzir na Constituição, não tem nem a proposta regulamentar, que é de lei complementar federal, quer dizer, um salto no escuro, é uma caixa de Pandora, e a gente fica batendo palma, a mídia fica batendo palma, que maravilha, olha só, o pessoal roda o Brasil, roadshow da PEC 45. Então é uma perspectiva complicada, e essa transição de 10 anos não resolve aquilo que é tido como o maior problema hoje no Brasil, que é o número de horas que as empresas gastam para cumprir obrigações acessórias. É um número esquisito, é uma pesquisa da Pricewaterhouse de 2011, que ninguém sabe como foi feita, que o Banco Mundial comprou e anuncia isso aí como algo, uma verdade absoluta. Todo mundo fala, não, o Brasil gasta 2.059 horas por ano, em média, para cumprir obrigações acessórias. A Receita Federal diz que são 600, também são números não confiáveis, mas se nós olharmos lá para dentro, abrirmos esse número aqui, compararmos com os outros países, né, as nossas horas, que está 1958, mas está atualizado para 2059. Bom, o que nós vamos ver? Mais de 1.000 horas são gastas com ICMS. Então a gente tem que consertar o ICMS, que é o maior problema do Brasil hoje, né? Destruído com a guerra fiscal, com esses incentivos, com esse descalabro que nós temos. Vamos lá, para que a gente não... E o outro dado interessante, a CNI fez uma pesquisa no passado, em outubro, perguntando quais eram os piores impostos que impactam a competitividade das empresas. Lógico, não precisa, né, ter muita dúvida, ICMS, 42%, e comparando com o ISS, que, segundo os autores dessas propostas agora, né, tem um pecado original, porque é cumulativo, é o imposto mais fácil de pagar. E tem um controle de alíquota. Então é muito mais fácil hoje você controlar na alíquota do que ficar criando esses regimes de compensação. E as pessoas não entenderam isso ainda, né? E, sobretudo na minha área, o pessoal todo dia acende uma velhinha lá
do Maurice Loré, que foi o inventor aí do IVA. Né? Os casos querem me bater, eu sou lá da IFA também, não posso nem ir nos congressos internacionais que eles querem me enforcar. Mas é importante fazer o contraponto, né? Então vamos falar aqui dos prognósticos, já me deram a plaquinha de final, e eu vou correr mais um pouquinho para que a gente chegue aí nas perspectivas para 2020. Então, chances de mudança, né? Eu já falei um pouquinho, né? O PIS/COFINS vem mudança por aí, tá? Vem certamente uma ampliação de créditos, mas vai vir um aumento de alíquota. A proposta da Receita é passar a alíquota para 11%, tá? Já está aí pronta. O ICMS, a gente vai ter que, né, vai assistir aí as secretarias de fazenda estaduais tentando controlar quem tem incentivo, quem paga o FEF, quem não paga o FEF, quem fez o anúncio dos seus incentivos de acordo lá com as resoluções. Os municípios têm muitas questões aí, sobretudo judicializadas, né, em relação a quem está no meio da cadeia, se paga ISS, se paga ICMS. O Simples Nacional, a maior questão de mudança tributária, né, não ter aumento de teto, né, ter um controle maior de teto e, sobretudo, combater sonegação, que a gente vai ver lá nas mudanças em relação à fiscalização, desoneração de lucros e juros sobre capital próprio, que a gente já falou. Então, são as chances de mudança pontuais, né? Os cenários. Então, o projeto do PIS/COFINS de alíquota estimada de 11%, alíquota teste do PIS piloto para 1% ao ano, com maior número de créditos. Eu acredito que vai haver uma retomada do projeto Levi se as PECs não avançarem. Acho que as PECs não vão avançar, né? Eu acho que já há um refreamento aí das PECs. A fiscalização de comércio eletrônico e regras mais estritas na tributação do destino, né? E a fiscalização do descumprimento da Lei Complementar 160, que a gente já falou também, em relação ao ICMS. ISS, o que tem de novidade, provavelmente, é um repositório nacional de notas fiscais. Os municípios vão começar a cruzar mais informações, pois são muito estanques em relação a isso, então fiquem atentos a essa mudança, né? IRPJ, já falamos aí também da tributação. E em termos de pagamento e composição, acho que o ano que vem é ano eleitoral para os municípios, então não vai haver programas de parcelamento, estão vedados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quem tiver dívidas e quiser parcelar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, está aberto aí Está aberto ainda, doutor Fernando? Concilia Rio, né? Então, nós temos aqui chances, agora certamente virão programas de parcelamento estaduais, estadual no caso do Rio de Janeiro. Tem um problema com o plano de recuperação fiscal, está vedado isso, mas teve uma mudança interessante para as empresas que estão em recuperação judicial ou querem fazer recuperação judicial. Tem uma lei dando descontos importantes para quem está em recuperação judicial. Tá? Então pode ser uma solução pontual para a sua empresa hoje buscar recuperação judicial e conseguir efetivamente equacionar passivos tributários. Já que há um alinhamento hoje de começar a cobrar as certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa quando da aprovação do plano ou da homologação do plano de recuperação judicial. Isso é uma pressão grande dos fiscos, porque hoje as recuperações judiciais estão ignorando os passivos tributários, eles estão se acumulando, e em 2 anos os juízes estão entendendo que a recuperação judicial está por cumprida, mas essa pressão já virá porque há um alinhamento já aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, em São Paulo, que tem quase 80% das recuperações judiciais do Brasil, em relação a esse tema da cobrança nas recuperações judiciais. Mas tem, pelo menos aqui no estado do Rio, o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra, ou dizendo que tem descontos que violam lá e beneficiam 2 empresas, mas não tem liminar, então está valendo aí os descontos para quem está em recuperação judicial. Bom, a Receita deflagrou alguns programas aí, e é bom falar, né, porque tem muita gente vendendo, continua, né, o Brasil tem esse lance de vender milagres, né? Então, a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal têm deflagrado várias operações contra compra de créditos falsos, fictícios, enfim, duvidosos, e a última foi essa semana agora a Operação Saldo Negativo. E um controle muito grande do COAF, né? O COAF agora está com uma nova composição, né, que é o Unidade de Inteligência Financeira, então os senhores devem estar acompanhando de alguma maneira aí as notificações, as intimações para prestar esclarecimentos, tanto quem mandou dinheiro para fora, quanto fez determinados saques em dinheiro, para explicar. O sistema financeiro está ficando cada vez mais rigoroso em todas as operações, contratos de câmbio, né, saques em dinheiro,
movimentações em valores vultosos, quem não tem feito as justificativas lá de vendas de produtos acima de 50 mil reais está começando a ser chamado, porque é um volume muito grande, mas a unidade de inteligência fiscal vai em cima de todo mundo, né? A ideia é notificar todo mundo, quem aparecer não tem que saber controlar isso, às vezes não vale a pena aparecer, né? Deixa a notificação lá sem responder, depois se vocês quiserem a gente fala mais sobre isso. E o problema da repatriação de recursos também, porque apesar do acordo, quem repatriou recursos está sendo notificado também para prestar esclarecimentos, qual é a origem, se é produto de crime, se não é, qual é, enfim, fonte ilícita, apesar da promessa que a Receita fez de não questionar, mas está questionando, e tem obviamente repercussão tributária, porque você pagou lá o imposto de renda que estava acordado, né, os 25%, e agora está sendo questionado em relação a isso. Bom, outro tema rapidamente aqui, para fechar, eu sei que eu estou com o tempo estourado, mas tem a ver com a nossa é o problema das sucessões, né? Tanto trabalhista e tributária, da empresa ou de empresas adquiridas, e também da sucessão familiar. Então, nós temos hoje alguns problemas, né, de desconsideração de personalidade jurídica inversa, tem avançado nas execuções fiscais, os senhores devem, de alguma maneira, ter notícia disso, não sei se nas suas próprias empresas, espero que não, mas se tem, é um tema preocupante. O protesto das certidões de dívida ativa, porque a União não está ajuizando mais execuções de valor inferior a R$1 milhão, e ela protestou todo mundo, né? Então os protestos acabam incomodando muitas vezes mais a pessoa física do que a própria empresa. E o Supremo validou isso, o STJ também, há alguns questionamentos residuais, eu acho que é discutível, né? Eu acho que o protesto ele acaba matando as empresas, né? Tem clientes nossos que pegavam dinheiro emprestado em banco para pagar parcelamento, é uma maluquice, mas fazia isso, né? Para tentar manter o giro. Enfim, lá no middle market ou em banco mesmo de rede. E ele hoje perdeu essa fonte de financiamento e ele está matando a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, é uma irracionalidade esse protesto, porque ele tira o crédito da empresa, asfixia a própria pessoa física. Tinha gente que pegava dinheiro na pessoa física para poder pagar a dívida da empresa. É uma insanidade, mas o reflexo dos protestos também se dá em relação, e sobretudo no caso aí das empresas familiares, empresas mesmo com faturamento elevado, mas com a crise, né, foi difícil readequar obrigações, reduzir, né, o plantel de empregados, empresas que têm muito apelo, falam, você tem que demitir o pessoal, não, mas eu estou aqui há 50 anos, há 30 anos, meu amigo, tem que demitir, cara, você tem que fazer aqui um PDV, você tem que fazer né, a empresa tem que se reestruturar no ritmo da crise, senão o que acontece? O seu faturamento cai, as suas despesas se mantêm, e obviamente, né, a quebra vem a galope. E o tema da sucessão familiar, que foi muito bem colocado aqui, será também, mais uma vez, nas próximas exposições, de nós anteciparmos sucessão, né? Buscarmos nas estruturas societárias, em soluções contratuais que muitas vezes são mais simples, né? Atendem à sensibilidade das empresas, das relações familiares, trabalhar com empresas abertas no exterior, porque facilita muitas vezes a transição no exterior, com uma carga tributária muito menor, né? Isso facilita, porque hoje, com o aumento da tributação sobre heranças no Brasil, né, o Senado Federal fixa a alíquota máxima, há uma pressão para que o Senado aumente ainda mais o teto. Você tem alíquotas, por exemplo, no exterior, 70% sobre a tributação da herança. Então, quando você olha lá para a família lá do pessoal da Microsoft que faz aquelas doações vultosas, porque na verdade ele sabe que se ele deixar aqui na física, ele vai perder 50%, 60%, 70% do patrimônio que ele deixar para os seus herdeiros. Então, a formalização de estruturas societárias por cotas ou por ações que permitam essa divisão de quinhões e auxiliem já na gestão da empresa, mas também antecipem as sucessões dos sócios, é muito importante, e que ajuda também na blindagem em relação a essa responsabilidade de dívidas tributárias e trabalhistas. Nós sabemos hoje que a Justiça do Trabalho ela persegue a pessoa em quase todos os lugares. Pega até quem é gerente. Outro dia a gente teve um caso lá, a pessoa não trabalha mais na empresa, mas era gerente, colocava um token para fazer transações financeiras. Aí o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais descobriu essa informação do CPF dela, amanheceu com a conta dela com penhora online. Então, enfim, essa reestruturação também ajuda bastante aqui na proteção de sócios, né? Quando você passa a ser um controlador através de uma pessoa jurídica e não através da pessoa física, e às vezes com uma empresa situada ou em outro estado, em outro país,
para ter algum tipo de anteparo em relação a essa voracidade e essa velocidade, tanto trabalhista como também tributária, né? Então, eu tenho algumas conclusões, mas vou encerrar aqui, porque o nosso tempo está estourado. Eu agradeço, fico à disposição aqui para perguntas, tem um e-mail. E, mais uma vez, desculpa a velocidade, mas eu quis cumprir lá o recado do meu amigo, né? Ser breve. Quem sabe agora vocês. Obrigado.